Olá! Pois é, estamos aqui agora, né, no 12º vídeo, 12º dia dessa jornada sobre depois da aposentadoria o quê? E hoje a gente vai falar sobre relacionamento. Eu gostaria de perguntar para você, e aí, como estão seus relacionamentos? Que importância tem seu relacionamento? Né? Onde está o mais importante para você? Em que prioridade da sua vida estão os seus relacionamentos? Sobre isso que nós vamos falar aqui. Então, para você que está chegando no canal, eu sou a Marta Mirão. Esse canal, Aposentadoria dos Sonhos, ele tem a finalidade de colocarmos aqui em discussão, em conversa, em reflexão, essa questão da aposentadoria. Como nós ficamos depois aposentados? Quais são as surpresas que nós temos? Quais são as alegrias? Quais são os lados legais e os lados não tão legais assim? E hoje a gente está tratando aqui de uma jornada que a gente vem mostrando o que acontece depois da aposentadoria, trazendo alguns relatos, alguns fatos e também alguns trechinhos assim de dicas do que a gente pode fazer para melhorar. E hoje aqui a gente vai falar de relacionamento. Se você ainda não é um inscrito no canal, inscreva-se. Se você gosta do que está sendo falado, acha que essa mensagem tem valor, dá o seu like. E também, se você acha importante, que foi bom para você, quer passar para algum amigo, alguma amiga, por favor, compartilhe. E também muito importante que você possa comentar aqui comigo. Até pode ser que você tenha uma ideia, uma sugestão que possa ajudar as pessoas que assistem o canal. Tá legal? Então, gente, estamos falando de relacionamento. O que eu estou fazendo agora aqui com vocês é um relacionamento. Mas nós fazemos relacionamentos desde que nós nascemos. Desde que a gente abre a primeira vez a nossa boquinha, a gente já está começando a se relacionar, abre os olhos, mexe os braços, né? Tudo já é tentando se relacionar, falar com quem está ao nosso redor, entender o mundo que está ao nosso redor e principalmente as pessoas. Stephen Covey, ele escreveu um livro que eu gosto muito, um best-seller, que é Os 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes. E esse livro ele tem sido assim, praticamente um livro que eu consulto muito, assim, de cabeceira. Porque ele traz um conteúdo, principalmente dessa questão da relação, que eu gosto muito. Ele fala que as nossas relações, a forma como nós tratamos o outro, é quase como se nós tivéssemos uma conta no banco e a gente fosse colocando mais dinheiro lá, né? Ou retirando. À medida que nós colocamos é quando nós tratamos legal as pessoas, quando nós tratamos bem, cumprimos a palavra que prometemos, fazemos aquele agrado, aquele elogio, colocamos aquela pessoa em boa perspectiva. Então nós estamos fazendo o quê? Colocando mais crédito lá e estamos enchendo essa conta bancária. Agora, quando nós estamos falhando, não cumprindo, frustrando essa pessoa, a gente está fazendo retiradas. E isso a gente depois tem uma hora que a gente tem que acertar essas contas, né? Temos que parar um pouquinho e acertar. Se está faltando lá, então temos que repor com algumas atitudes para que essa pessoa possa continuar tendo um relacionamento conosco. E ponto importante, então se eu tenho que ter um bom relacionamento com o outro, onde é que começa o primeiro relacionamento? Começa comigo mesma. Então, assim como a gente aprendeu que a gente ama a Deus e ao teu próximo como a ti mesmo, então o Senhor ele já dá um parâmetro, né, para nós, de como é amar o outro, como eu amo ao próximo. Se eu amo ao próximo, eu consigo amar, ou desculpe, se eu amo ao outro, eu consigo amar a mim. A forma como eu me trato, eu trato o outro. Gélio Albuquerque, ele era um psicólogo e ele deu alguns treinamentos na empresa que eu trabalhei para a área de desenvolvimento humano. E ele tinha uma máxima, ele sempre falava assim, que a gente não consegue tratar o outro melhor do que nós tratamos a nós mesmos. E eu achava que isso era estranho, porque eu achava que nada a gente trata tão bem, né? Às vezes a gente não trata tão mal os outros, né? Então eu não vou tratar mal a mim. Mas ele estava sendo muito sábio ao dizer essa frase, porque ele queria dizer o seguinte: se eu não consigo amar a mim,
se eu não consigo gostar de mim, se eu não consigo se relacionar comigo mesma, como eu posso esperar compreender ou relacionar o outro que eu não convivo, que eu não conheço, que eu não sei direito quem é? É uma ilusão. Provavelmente, o que vai estar acontecendo? Eu vou estar me relacionando com o que eu imagino que o outro é, da mesma forma que eu fico colocando uma imagem para tratar de mim, como eu imagino que eu sou. Então, os passos importantes para que você tenha excelentes relacionamentos e com isso você tenha uma aposentadoria dos seus sonhos, é você desenvolver autoconhecimento, para que você possa relacionar primeiro com você e poder se relacionar com a outra pessoa. Não é o outro que tem que mudar, é aquela máxima. Eu mudo. Quando eu mudo, o outro muda. Quando eu mudo, o outro muda. Vou repetir mais uma vez. Quando eu mudo de atitude, o outro muda. Então, o autoconhecimento, que é fundamental para que eu possa me relacionar comigo mesma e com o outro, ele é um ato assim de coragem. Ele não é para pessoas que não têm coragem. Porque autoconhecer-se significa ter que olhar de uma outra perspectiva as suas ações. Então eu tenho que sair um pouquinho, afastar-me e olhar para mim lá, o que eu estou fazendo, como eu estou agindo, estou me comportando, do que eu estou falando, do que eu estou fazendo. Então eu tenho que afastar um pouquinho, olhar e refletir sobre o meu comportamento, sobre a minha atitude. E é preciso que eu converse com outras pessoas, que eu leia, que eu pesquise. Eu tenho que refletir sobre o que eu conheço para que eu possa me autoconhecer, entender as minhas emoções, como eu já falei num outro vídeo sobre as emoções, inteligência emocional, entender o quanto elas me afetam, quanto elas afetam as minhas atitudes, o meu comportamento e quanto isso afeta a minha relação com o outro. Então, o autoconhecimento é uma atitude de coragem. É preciso sim, é preciso ser bastante corajoso, corajosa, para se auto-olhar, para se refletir e para encontrar os pontos onde precisa fazer umas aparas, uns redirecionamentos, porque quando você tiver esse autoconhecimento, essa coragem de olhar para você e se conhecer, quando você olhar para o outro, você não vai se misturar, se confundir. Você vai saber o que é você, o que são emoções suas e o que é a emoção do outro. Tá? E você vai conseguir também fazer esse distanciamento necessário para o relacionamento. E aí você vai conseguir conversar com outra pessoa. Você vai conseguir entender o que a gente chama em psicologia do conteúdo do outro e o seu conteúdo. Aquelas coisas que são meus valores, meus pensamentos, minhas inquietudes, minhas inseguranças, minhas confianças, que são diferentes, muito provavelmente do outro. Então, quando eu estou nesse relacionamento, eu não confundir, porque se eu confundo, eu acabo não me relacionando com a pessoa verdadeiramente. Eu acabo, não sou eu verdadeira, não é o outro verdadeiro. É uma imagem que está se relacionando. Aí, o dia que aparece a verdadeira pessoa, há um conflito, tanto quanto vem da outra parte, quanto vai de mim. É por isso que existem os conflitos. É porque como eu não me autoconheço, lógico, eu não consigo entender o outro também. Não consigo conhecer o outro. Aí confundo, penso que estou relacionando com o outro, mas estou relacionando com aquilo que eu imagino que o outro é, e não exatamente com o que aquela pessoa realmente é. Mas quando eu tenho autoconhecimento, eu consigo resolver essa questão, tá legal? Então fica aí, autoconhecer-se é um ato de coragem e vem da sua reflexão sobre as suas atitudes. E entender que o primeiro amor que você desenvolve é com você. Então, autoconhecer-se para amar-se, para que você respeite e conheça os valores. Conheça as suas formas de reagir às emoções. Como é você quando está triste, como é você quando está alegre. Então, aí você pode partir para a relação com o outro. E o importante
é que o que você quer do outro, como que você quer, por que você quer se relacionar? Você quer trocar informações. Então, não é tudo que você sabe, não é tudo que ele sabe, não é tudo que ela sabe, mas é uma troca. E isso a gente chama de sinergia. Mais uma vez, o Stephen Covey fala da questão da sinergia, que é o meu modo de pensar, junto com o seu modo de pensar, vai dar um terceiro modo de pensar. Ou seja, não é apenas o meu modo de pensar e o seu. Eu vou ter que sempre aceitar o seu modo de pensar e você vai ter sempre que aceitar o meu modo de pensar. Mas por que não? O seu modo de pensar, o meu modo de pensar e juntos nós podemos crescer, ampliando para um terceiro conhecimento, né? E aí as perspectivas aumentam, os paradigmas se quebram, olhamos por uma nova janela, né? Como a gente aprende, a gente olha com outro óculos, com outra janela, então a gente tem outra visão. Então fica aí para você o seguinte, em que local, em que questão, assim, escala de prioridade está o seu relacionamento, os seus relacionamentos. Pense um pouco sobre isso. Segundo lugar, autoconhecimento, para que você possa se relacionar. Autoconhecimento é ato de coragem, porque é refletir sobre você. E a terceira é a sinergia. Quanto mais você se relaciona, quanto mais você deixa o conhecimento do outro chegar a você e você troca esse conhecimento com o outro, vocês criam um terceiro conhecimento. Então, eu estou falando com você, você está me ouvindo. Aí um dia eu te encontro, você põe um comentário aqui, você troca comigo. Então eu junto meu conhecimento com o seu e fazemos um terceiro conhecimento. Isso é sinergia, isso é relacionamento. E isso sim vai dar aposentadoria dos sonhos. Essa troca, essa sinergia e esse amor. Então, primeiro amor a mim mesma para poder eu amar a quem está meu próximo. Então, ame-se primeiro, confie em você, se autoconheça para que você tenha um relacionamento lindo com as pessoas que estão ao seu redor. Tudo de bom para você. E aqui a gente finaliza essa jornada de 12 dias e vamos começar um outro projeto falando agora mais profundamente sobre as questões emocionais. Vem aí um novo projeto, eu vou anunciar para vocês daqui a 15 dias. Um abraço, tudo de bom, acompanhe nosso canal.